Deixa eu compartilhar uma história com vocês. Era uma vez uma criança e um monstro. E entre os dois tinha um grande buraco. Essa criança ela segurava uma corda na sua mão. E de repente aquele monstro, que era muito maior do que essa criança, pegou a corda e começou a puxar a corda. E aí ficou aquela criancinha puxando a corda e aquele grande monstro puxando a corda. E aí o monstro fazia muita força e aquela criança puxava aquela corda com toda a força. E eles ficaram desta forma. Até que de repente aquela criança, ela pensou: se eu continuar puxando a corda, ele é muito maior, muito mais forte do que eu e ele vai fazer com que eu caia nesse buraco. Então, o que eu posso fazer para me livrar de vez deste monstro? Então, o que ela fez foi soltar aquela corda. E aí, claro, o monstro continuou segurando a corda, porém ele não puxava mais ela para aquele buraco. E isso fez com que ela não caísse no grande buraco que ela estava com medo. E por que eu estou falando disso? O que significa essa criança? Essa criança nada mais é do que a gente. Esse monstro nada mais é do que um monstro da preocupação. E aí, essa corda é o que faz a gente, às vezes, seguir segurando o monstro da preocupação, ou faz a gente, é o meio que está segurando nós e o monstro da preocupação. Então, eu posso continuar segurando essa corda e fazer força para lidar e ver quem mais tem força, se sou eu ou sou o monstro, mas quanto mais eu puxo essa corda, mais força ele tem e mais ele reage em relação à minha forma de agir. Então, o que acontece é que às vezes a gente cria dentro da gente esse monstro e a gente começa a querer ter mais força do que ele. E quanto mais eu quero ter força, mais ele me domina. E aí eu não consigo sair daquele lugar. Então, alimentar esse monstro da preocupação é o que às vezes acaba acontecendo dentro da gente sem a gente se dar conta. E aí o que eu posso fazer? Posso soltar essa corda. A partir do momento que eu solto essa corda, eu estou deixando com que ele não tenha mais domínio sobre a minha força, porque eu simplesmente estou livre. Então ele não tem mais o domínio. Eu deixo de ficar lutando contra aquele monstro. E porque a partir do momento que eu estou lutando com ele, eu estou alimentando aquele desejo dele em ganhar de mim. E a partir do momento que eu solto essa corda, eu paro de alimentar isto. Eu até posso continuar ouvindo as manifestações dele, mas elas não estão mais ligadas a mim por aquela corda. Então, por que eu estou falando disso? Porque somos nós que alimentamos o monstro da preocupação dentro da gente. E quando a gente alimenta esse monstro, a gente fica querendo ter mais força do que ele, fica puxando a corda, querendo ir para algum lugar. Só que enquanto a gente está segurando essa corda, a gente está puxando esse monstro. Ele é muito maior do que a gente, às vezes ele é muito mais forte do que a gente. E aí fica muito difícil a gente conseguir seguir fazendo isso. Então, o que eu quero falar e compartilhar com vocês é que esse monstro da preocupação, ele faz hoje as pessoas terem ansiedade, porque elas aumentam cada vez mais ele dentro delas. Ou seja, eu começo a me preocupar. Nossa, como é que eu vou estar daqui uma semana? Será que eu vou continuar trabalhando onde eu estou trabalhando? Ai, será que daqui uma semana eu vou conseguir aquele aumento? Será que daqui uma semana eu vou ter emagrecido 1 ou 2 quilos? Será que daqui uma semana meu filho vai estar bem? Será que daqui uma semana eu vou conseguir entregar tudo aquilo que eu tenho para entregar? E aí a pessoa vai lá para o futuro, ela alimenta a ansiedade. E a ansiedade é diretamente, o grau de ansiedade é diretamente proporcional ao grau de incerteza. Quanto mais incertezas eu tenho, mais ansiosa eu me torno,
Por quê? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou emagrecer? Será que vai dar bom aquele meu exame? Será que eu vou conseguir ter uma alimentação saudável no futuro? Será que eu vou ter saúde quando eu for mais velha? Ai, será? E aí eu crio muitas incertezas. Hoje, o grau de incerteza faz com que a pessoa se torne cada vez mais ansiosa. Pode observar que pessoas seguras, elas têm um nível de ansiedade, mas é muito pequeno. É claro que elas não é nem se preocupam, mas é claro que elas pensam no futuro, é claro que elas planejam o futuro, é claro que elas idealizam o futuro, mas elas não se preocupam no presente com o futuro, porque quando você não planeja o seu futuro, você passa a utilizar as ferramentas do seu passado para viver no seu presente. E isto não é bom. Então você precisa visualizar e planejar o seu futuro, mas não se preocupar. Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já diz que 20% da população sofre de algum tipo de depressão. E aí ou a pessoa é depressiva ou a pessoa é ansiosa. E às vezes a pessoa ela se torna ansiosa porque ela está depressiva. E ela está depressiva pelo nível de incerteza que ela tem na vida dela. Então percebam que isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Ou seja, eu estou muito em dúvida do que eu vou fazer, de como vai ser, do que vai acontecer e como que vai ser minha vida daqui a um mês, daqui a 2 meses. Será que eu vou conseguir emagrecer? Será que eu vou conseguir melhorar o meu exame bioquímico, a glicose, o colesterol e tudo? Eu crio uma preocupação. E aí, isto aumenta o meu nível de ansiedade. E aí eu fico muito ansiosa, não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E aí aumenta meu nível de satisfação e aumenta o nível de depressão. Então eu fico nesse ciclo vicioso, que é o ciclo da ansiedade, da insatisfação, da preocupação. E aí eu continuo alimentando aquele monstro dentro de mim. E quanto mais eu alimento aquele monstro, mais eu quero sair, continuar caminhando para um lado e para o outro, e eu não consigo porque esse monstro ele está cada vez mais fortalecido dentro de mim. A pessoa, quando ela vive mais de 50% no futuro, ela está sendo ansiosa. Então, a gente tem uma linha cronológica de passado, presente e futuro. Nós deveríamos viver 60% do nosso tempo, dedicar este tempo para o momento presente, que, como já diz, é um presente, é uma dádiva, ou seja, você acordar todos os dias e você ter um novo dia que você pode escolher fazer o que você quiser com esse novo dia. Esse é o seu presente, é o maior presente que a gente recebe todos os dias, que o Criador, Deus, enfim, quem você acredita que é importante para você, algo superior, que é quem nos dá este presente todos os dias. Só que a gente acaba entrando no automatismo, ou seja, acaba tornando tudo tão automático que a gente não se dá conta disso, de que abrir os olhos de manhã, estar respirando, estar vivo é um presente e que a gente pode fazer todas as escolhas que a gente tem naquele dia e decidir como vai ser aquele dia, se eu vou continuar me preocupando, se eu vou continuar me sentindo ansiosa ou se eu vou sentir satisfação com aquilo que eu faço no meu dia a dia. E aí, depois do presente, tem o passado, que o passado, ele não existe mais. O passado, ele já existiu. E não é fácil falar sobre isso, porque falar de passado, todos nós tivemos experiências boas, experiências não tão boas e traumas, perdas, e tudo isso faz parte do nosso passado. E poder olhar para o passado e trazer o aprendizado é um grande aprendizado. É o maior aprendizado que a gente tem, porque trazer somente aquilo que foi aprendido e não o porquê isso aconteceu,
o porquê foi isso, o porquê que eu não tomei aquela decisão, o porquê que aquela pessoa da minha família ficou doente, o porquê que aconteceu isso, e não o para quê. Para que isto serve? Ou o que eu vou ter de aprendizado, o que eu tive de aprendizado com aquilo que aconteceu. Que quando a gente consegue ter este aprendizado, a gente consegue evoluir. E na verdade, o grande aprendizado é conseguir enxergar e não só enxergar, mas sentir isto. Então, o passado, ele não existe. O passado simplesmente existiu e você pode trazer o aprendizado. Só que muitas pessoas trazem o arrependimento, muitas pessoas trazem a culpa, muitas pessoas trazem o peso emocional por conta de tudo aquilo que já aconteceu. E isto é carregado na nossa bagagem. Você tem junto de você uma bagagem que você pode enxergar como uma mochila, você pode enxergar como algo que você carrega todos os dias, que você pode sentir dentro de você, ou você pode visualizar isto fora de você, algo que você carrega, só que você não enxerga. E essa bagagem, ela traz, então, essas coisas do passado, que pode ser o aprendizado ou pode ser esses outros sentimentos que fazem um peso emocional muito grande. Quando você traz aprendizado, o peso é mais leve, porque possivelmente você aprendeu a lidar com aquilo que aconteceu naquele momento. E não foi o que aconteceu, mas a forma como você reagiu com aquilo que aconteceu. E esse é o aprendizado. E aí depois a gente tem o momento presente e nós temos o futuro, que o futuro ainda é um mistério. Ele pode ser planejado, como eu falei, ele pode ser idealizado, ele pode ser visualizado mentalmente e a gente pode construir ações do momento que nós estamos hoje para onde a gente quer ir, mas ele ainda não existe. Ele irá existir e o que você faz hoje, as decisões que você tem hoje, as escolhas que você faz hoje, elas vão determinar o seu futuro. E aí, o que você tem escolhido hoje? Você olha para suas escolhas e você consegue enxergar o futuro que você quer? Você olha para suas escolhas e você consegue se ver como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Ou você olha para suas escolhas e você quer fugir dessas escolhas e você se arrepende e você tem culpa? Como de fato você se sente em relação a isso? Porque as escolhas que você faz hoje no seu presente, as ferramentas que você usa hoje, a forma como você se comporta hoje, elas determinam sim o seu hoje, mas elas determinam também o seu futuro, que é algo que ainda não existe, mas que logo, logo existirá. Então, eu quis falar sobre isso porque eu tenho ouvido muitas pessoas falar sobre a ansiedade, sobre o quanto elas não vivem no momento presente, o quanto elas facilmente se preocupam com algo que elas acreditam inconscientemente que não vai acontecer. Ou seja, será que eu vou conseguir emagrecer? Será que vai dar certo dessa vez? Será que eu vou conseguir? Ah, não, mas eu vou tentar tomar água. Por que ela fala tentar? Tentar é uma incerteza. Tentar não existe. Então, eu vou tentar fazer essa comida aqui. Vou tentar cozinhar desse jeito. E aí, ela está trazendo uma incerteza para dentro dela. Tá, eu vou tentar fazer exercício, mas é que de manhã eu tenho que levar meu filho na escola, depois eu tenho que almoçar com meu marido, depois eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu vou tentar sim, não comer carboidrato de noite, mas é que lá em casa todo mundo come. Então ela está gerando uma incerteza para ela mesma, e essa incerteza, ela está fazendo com que a pessoa aumente o grau de ansiedade. Então, cuidado com as incertezas que você está criando para você mesma. É claro que momentos de preocupação, momentos de incerteza, eles vão existir. Mas, principalmente quando vem de outras pessoas, mas aqueles que dependem de você, você precisa olhar para eles, identificar e começar a trazer uma certeza se de fato você quer que aquilo que aconteça. Eu vou tentar comer essa fruta. Não, eu vou levar a fruta e eu vou comer a fruta.
A sua comunicação pode te trazer certeza ou incerteza. Começa por aí e a partir disso vai te trazer um sentimento. E esse sentimento vai determinar uma ação. E essa ação, repetidas vezes, vai determinar uma crença. E essa crença vai determinar os seus resultados.